Eu já comecei. Ok? Achou já? Aí já? Muito obrigado. Eita, aleluia. Aleluia. Shalom, meus amados irmãos. Mais um final de semana, né? E o Todo-Poderoso preparou para nós. Irmãos, confesso todo o meu coração, toda a minha alma. Estava com uma palavra preparada. Já vou até deixar aqui para os irmãos meditarem nela aí durante a semana. Encontra-se no livro de Amós, um dos profetas menores, capítulo 5, aleluia, versículo 21. Shalom, irmão Francisco, seja bem-vindo. Só que agora de tarde, amados, aconteceu algo assim tremendo. O Eterno Yahweh, ele mudou a mensagem. E eu tinha preparado, irmãos. Não fiz rascunho, não, mas eu tinha preparado, eu li, prestei atenção, me esforcei para poder trazer um entendimento, e aconteceu que o Eterno não queria que eu falasse nesta palavra, talvez porque seja uma palavra de confronto, aleluia, sabendo que tem um movimento muito grande acontecendo aí por conta de uma música cantada num show, e as pessoas estão fazendo muito barulho por conta dela. Muitos ialdins estão compartilhando esse vídeo que a jovem cantou, e eu peguei pedindo direção a respeito disso. Fui lá no livro de Amós e bateu. Falei, então vou falar em cima disso. Só que aí, irmãos, vai trazer polêmica. E o Todo-Poderoso Yahweh, ele não quer que eu e Aldim, servo dele, assim como vocês, envolvido em escândalo, né, em confusão. Então vamos ficar cientes disso. Shalom, irmã Elô, seja bem-vinda mais uma vez, no nome de Alcha, né? Então, irmãos, o que aconteceu? O Eterno mudou, eu estava aqui, eu fiz até um vídeo curto no TikTok, falando a respeito disso, aí eu sentado ali vendo a repercussão que estava tomando essas coisas, aí do nada a mensagem veio assim na minha cabeça, no meu coração, na minha mente: vai lá e apresenta o meu filho no Antigo Testamento para eles entenderem a quem que eu quero que eles sigam. Caraca! Aí eu fiquei igual desesperado, corri, peguei a Bíblia, fui lá. E em Êxodo, irmãos, capítulo 23, perdão, versículo 20. Nós vamos trabalhar aí, porque o Eterno não queria que eu falasse a respeito de Amós hoje. Não é o momento, mas essa palavra eu já deixo para vocês meditarem nela também, tá? Livro de Amós, capítulo 5, a partir do versículo 21, tá? Porque é necessário, irmão, nós temos de entender as escrituras de uma forma que nós possamos crescer, alimentar o ácido santo que está em nós, para que nós possamos desenvolver, tá? Então nós vamos lá, tá trabalhando em cima disso hoje, mas antes, irmãos, eu vou orar no nome de Alcha, tá? Para que nós possamos aí termos entendimento da palavra, daquilo que o Eterno tem para o nosso coração neste sábado, tá bom? Aleluia, vamos orar. E no nome de Alcha, eu entro em vossa presença nesse momento, para louvar e bendizer o teu nome, Pai querido, te agradecer por tudo que tem feito até agora, Pai querido, especialmente em relação à minha vida como teu servo. Verdadeiramente, tu está abrindo uma porta aonde nem parede tem, aleluia. Está fazendo com que o teu servo colha aonde ninguém plantou. Muito obrigado, porque tu és tremendo e maravilhoso. E nesse momento, aí eu te peço que no nome de Alcha tu venha abrir o meu entendimento, o entendimento dos teus filhos, ó Pai querido, que estarão ao alcance dessa mensagem nesse momento, para que nós possamos, Pai querido, compreender a tua escritura e vivermos a tua palavra, no nome de Alcha. Eu te peço, tira o tampão dos ouvidos, ó Pai, e a trave dos olhos, para que nós possamos, Pai querido, ver
Pai querido, e te ouvir de uma forma extraordinária, Pai querido, para que nós possamos obedecer. Muito obrigado, Pai, por todas as lutas, por todas as dificuldades, mas também, Pai querido, por todas as dádivas que tem derramado sobre nós. Muito obrigado. Essa é a oração que o teu humilde servo faz nessa noite, junto com teus filhos, Pai. No nome de Yahshua Mashiach, seja conosco. É o que eu te peço e te agradeço, que assim seja. Aleluia. Irmãos, está calor, hein? Só o sangue de Yahshua. Irmãos, vamos lá, porque a gente vai começar esse texto de uma forma tremenda. Por quê? O Antigo Testamento todo, aleluia, ele vem falando, apresentando Yahshua para nós. E o versículo 20 do capítulo 23 de Êxodo, o Eterno, ele deixa explícito, de forma bem escancarada, aleluia, que Yahshua já estava ali presente, tá? E ele mostra isso. Vamos lá. Eis que eu envio o mensageiro, ou anjo, diante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebele contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu o ordeno, então serei inimigo dos seus inimigos, inimigos dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu mensageiro ou anjo irá diante de vocês e o levará. Aí vai falando dos amorreus e os heteus e os fariseus e os cananeus e aos heveus e os jabuseus, e eu, assim diz o Eterno, os destruirei, e não se curve diante dos deuses deles, e nem adorem, nem sigam o costume deles. Por quê? Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Criador Ial, o Altíssimo de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. E tirarei as enfermidades do meio de vocês. Só até aqui. Por que, irmãos, que essa passagem ela é tão importante? Aleluia. Porque de forma extraordinária, o Eterno já disse que o Filho dele já estaria aqui. Já estava aqui, não como homem, mas como seu mensageiro, como seu anjo. E como esse anjo se manifestou, aleluia, para esse povo, irmãos? Durante o dia, a coluna estava lá, Yahshua, cobrindo a coluna de fumaça, a nuvem, cobrindo o arraial, para que aquele sol escaldante não queimasse aquele povo. E durante a noite, se estendia, aleluia, uma coluna de fogo no meio do arraial, para que todo aquele povo se mantivesse aquecido. E cada vez que aquele povo mudava de lugar, que a coluna começava a se mexer, o povo diretamente seguia, acompanhava. Porque a coluna de fogo, o mensageiro, direcionava aquele povo naquele período. Mas só que aí, irmãos, é algo tremendo. Por quê? Porque aquele povo ficou 40 anos seguindo essa coluna de fogo. Aleluia. Melanie, por favor, pega a toalhinha lá, papai. Seguindo a coluna. Acabaram dando em volta em círculo, porque a palavra de Yahweh para eles foi, aleluia. Deixa eu pegar aqui a outra escritura, irmãos, porque eu tenho trabalhado aqui com duas, para poder não demorar muito, para a gente estar abrindo. Eis que envio o meu anjo diante de vocês, para te guardar pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebele contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome.
Irmãos, o que aquele povo fez? Aleluia. Aquele povo se rebelou contra ele. Fez exatamente o contrário, aleluia, do que Yahweh tinha falado. E não aconteceu e não acontece a mesma coisa hoje, meus amados irmãos. Apóstolo Shaul Rachalia, Paulo de Tarso, conhecido como Paulo de Tarso, aleluia, não alertou para a igreja o perigo que a igreja corria, aleluia, o perigo que aqueles que foram convocados por Yahweh, através de Yahshua, poderia cometer. Apóstolo Shaul não se preocupou. Ele até deixou bem claro: eu tenho medo que vocês sejam seduzidos, aleluia, como Eva foi seduzida pela serpente. Eu também tenho medo, aleluia, o que aconteça com vocês. Porque se vier um anjo, aleluia, e pregar um evangelho que eu não vos ensinei, vocês os sigam, vocês vão após outro. Olha a preocupação de Shaul, olha a preocupação de Paulo. E hoje, meus amados irmãos, nós estamos vendo exatamente acontecendo, assim como foi falado no Antigo Testamento para o povo: eis que envio diante de vocês o meu mensageiro, para que guardem vocês pelos seus caminhos. Fazei tudo o que ele vos disser, não se rebelem contra ele, aleluia, pois nele está o meu nome. Yahweh, que maravilha! Yahshua, a salvação. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tão lindo que isso revela para nós que aquele povo conheceu Yahshua em sua essência e não deu valor, não se preocupou, não teve nem aí. Aí apareceu o Jesus e todo mundo abraçou a humanidade. Mas a benevolência de Yahweh é tão grande que nos últimos tempos ele fez brotar da terra o seu nome, e a restauração da sua igreja começou. E olha que interessante, aqueles que obedecem a Yahshua, aleluia, diz assim: mas diligentemente, se ouvirem a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu mensageiro irá diante de você. Irmã Elô, é só ser obediente. Seja obediente, porque Yahshua vai diante de você e vai entrar com providência em seu favor, porque há uma promessa nessa palavra para quem é obediente. Aleluia. Irmãos, só o sangue de Yahshua hoje, aleluia. Há uma promessa para mim e para você dentro dessa palavra, que se for obediente, ouvir e obedecer, aleluia, esse mensageiro, esse anjo do Altíssimo, que hoje nós o conhecemos pelo nome de Yahshua, nosso irmão amado, Salvador e Rei, ele diz que os meus e seus inimigos serão inimigos dele. Olha que palavra maravilhosa. Não te preocupa. Fique tranquila, não se apavore. Fique sossegado na presença de Yahweh. Pois aquele que se levanta contra você, irmão Francisco, aquele que se levanta contra você, irmã Vera, não está se levantando contra a sua pessoa, aleluia. Ela está se levantando contra o mensageiro de Yahweh, contra Yahshua. E contra este anjo, esse mensageiro, este homem que se entregou por nós, não existe ninguém nessa terra que possa deter, nem homem, nem o diabo, nem a morte, pois ele herdou o nome que está acima de todo o nome. Aleluia. Que maravilha.
Toda potestade e principado das trevas, ela tem que se prostrar perante a esse nome. Que maravilha! Irmãos, nós temos visto testemunhos de irmãos que têm vivido experiências sobrenaturais por causa de Yau e Yaush. Mas a verdade, irmãos, é que continuam, aleluia, o coração queima, o peito arde, que continuam preparando para nós, servos de Yau, uma armadilha. A armadilha é essa que tem me preocupado. Por quê, irmãos? Entendam, nós saímos do sistema religioso, infelizmente com alguma bagagem, é fato. E devido à oração, o jejum e o esforço na Escritura, temos conseguido eliminar, deixar para trás, jogar fora cada bagagem, cada pedacinho desse pano sujo que nós trouxemos. E eu tenho visto, irmãos, que no início a situação era que os denominacionalistas, quando viam o Yaldim pregando, a igreja caminhando e não estacionada na estrutura, escandalizavam. Só que agora, irmãos, os denominacionalistas não estão nos atacando, igual muitos pregam aí. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas do meio denominacional, brincamos, rimos, que maravilha. E eu prestei atenção de uma coisa. Há respeito, sim. Ainda há respeito. Mas em contrapartida eu tenho visto Yaldins, que se dizem Yaldins, atacando, perseguindo os denominacionalistas. O espírito de acusação, irmãos, ele não tem que estar em nós. Embora ele esteja dentro de nós, por causa da cédula adâmica, se nós trabalhamos pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito do Eterno, esse espírito de acusação, ele não tem autoridade sobre a minha e sobre a sua vida, não. A gente não tem que apontar o dedo para ninguém. A palavra, ela é tão simples, irmãos, tão maravilhosa, tão tremenda, aleluia, que ela vai revelar para um povo que saiu do Egito porque clamou que não aguentava mais sofrimento, um povo que clamou que não aguentou mais o chicote, um povo que clamou que não suportava, aleluia, mais a escassez de alimento, que não suportava mais a dor que sentia no corpo para trabalhar para os outros e não ganhar nada em troca. Um povo que o Altíssimo escolheu de dentro dos judeus, dos hebreus, dentro dos egípcios, porque aquela geração totalmente egípcia, não tinha ninguém. Do tempo de José, já tinham todos morrido. Muito tempo de escravidão, era tudo egípcio, mas eram descendência. E a promessa é para a descendência. Eles clamaram, o Eterno ouviu, aproveitou a fuga de marcha, Moisés, que havia derramado um sangue, se inocente ou não sei, porque a Escritura fala que ele chicoteava aquele povo, o que morreu, né? O egípcio que morreu pela mão de Moisés. Mas olha que interessante, irmãos, o Eterno, ele é tão maravilhoso que ele não está nem aí para esse tipo de coisa. Quando você comete um pecado intencional, você se arrebenta todo, é verdade, você está dentro d'água. Mas quando você peca sem intenção e vê que aquilo não era para ser feito mesmo, que você devia ter policiado mais e se arrepende, o Eterno entra com providência em seu favor. Moisés saiu fugido, mas teve que voltar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por acaso você está pronto para voltar da onde você saiu para cumprir a vontade de Yahweh?
Irmão, essa palavra é uma palavra forte. Porque aqui está dizendo que diante de mim vai o mensageiro para me guiar. E nós saímos do sistema religioso, passamos pela frente das denominações, nós nem olhamos para dentro dela porque a gente entende que aquilo ali é errado, segundo a Escritura e o que está colocado em nosso coração, pelo Ruach Kadosh. Não é? Mas Moisés teve que voltar para cumprir um propósito, apenas libertar um povo. Irmãos, todas as coisas elas se repetem. Vamos nos preparar, não para congregar como eles, mas no dia que ao nos convocar, cada um de nós, para ir lá dentro, para pregar a verdade, para chamar alguém de volta para Ial, nós temos que ir. Não vamos se preocupar em olhar para a estrutura. Nunca precisei de púlpito nem de microfone, muito menos de altar, construído pela mão de um homem para trazer a mensagem. Nunca gostei. E não vai ser agora que farei. Como eles, não. Mas atenção, irmãos, porque Moisés teve que voltar de onde ele saiu. Lembra que Moisés fazia parte do sistema egípcio? Macha. Foi criado e doutrinado como eles, aleluia. Vivia como um príncipe, pois foi adotado, se eu não me engano, por uma das filhas de Faraó. Teve uma vida de regalias. Mas quem tem propósito, quem tem chamado, não se prende às suas vontades. Moisés fugiu, chegou até Jetro, se casou, protegeu as filhas de Jetro e as ovelhas que estavam com ele. Se casou com uma das filhas de Jetro. Foi atrás de uma das ovelhas de Jetro. Viu a sarça. Da sarça, o mensageiro falou com ele e ordenou que ele voltasse para o lugar que ele saiu. Irmãos, a mensagem é: o meu mensageiro irá diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebele contra ele. Então, irmãos, ponto 1 para mim e para você hoje, aleluia. Esteja pronto e preparado, porque Yahushua vai te levar a lugar que você não quer ir, mas você só vai porque é ele que vai te levar. Não resista, não endureça o teu coração, não diga mais que naquele lugar eu não volto, aleluia, mas sim que seja feita a vontade de Yahushua na tua vida e que se cumpra a vontade dele em toda a sua totalidade. Louvado seja Yahushua Todo-Poderoso. Agora, irmãos, para a gente entender melhor, continuar o entendimento, vamos lá em Matitial, aleluia, capítulo 17. Aleluia. Isso. Versículo 1. Porque aqui, irmãos, vai ser revelado de novo o que Yahushua falou lá no Antigo Testamento. E justamente para nós hoje, palavra profética, é linda. Diz assim: dias depois, Yahushua tomou consigo Cafos e os irmãos Tiago e Alrana, e o levou em particular a um alto monte. E Yahushua foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Olha que maravilha, irmãos. E lhe apareceram Macha e Elial, Moisés e Elias falando com Yahushua. Então Cafo, tomando a palavra, disse a Yahushua: Mestre,
bom é estarmos aqui. Se tu quiser, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Macha e outra para Elial. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo uma nuvem, uma voz, aleluia, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escute o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruço e tomados de grande medo. E Alcha se aproximou e tocou neles, dizendo: levantem-se, não tenham medo. Então eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Alcha. O porquê dessa palavra, irmãos? Porque o Criador, mais uma vez, ele confirmou o que ele havia falado lá atrás, no capítulo 23. Diante de vocês vai o meu mensageiro, o meu ungido, o meu eleito, o meu escolhido. Não se rebelem contra ele. Façam o que ele vos disser. Por quê? Nele, e ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O Todo-Poderoso chega aqui para os discípulos e diz para eles: este é o meu filho amado, meu ungido, meu eleito, a quem eu tanto amo. Fazei tudo o que ele vos disser. A pergunta, irmãos, que eu faço é: cadê a tenda? Cadê o tabernáculo? Cadê o templo? Não andou. A minha e sua função é resgatar, não é? Tem um povo preso, irmãos, nos escombros do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E esses escombros, irmãos, estão soterrando muito irmão, muita ovelha que não tem força para sair. Tem medo, porque está sendo aprisionada, encarcerada dentro desse sistema religioso. Mas eu e você que temos a força, pelo Ruach Kadosh do Santo que está em nós, que temos Yahshua à nossa frente, não estamos, aleluia, buscando fazer o resgate de forma sensata. Vamos resgatar esse povo, irmãos. Vamos nos permitir que Yahshua nos use. Porque os denominacionalistas, eles não são nossos inimigos, irmãos. Nunca foram e nunca serão. Eles não são nossos inimigos. O meu maior inimigo sou eu. Nem Satanás ele consegue ser meu adversário mais, irmão. Porque Yahshua e Yahweh estão comigo. Também estão contigo. Mas, irmão Leandro, como assim? O diabo não serve para ser nosso adversário mais? Não serve, primeiro que ele já foi derrotado. Já foi decretado a derrota dele. Vai fazer de tudo para te derrubar, mas as ferramentas são a mesma. Você e eu sabemos quais são as ferramentas que o Satanás tem usado contra mim, contra você. Calúnia, difamação, inveja, olho grande, aleluia, é o que ele usa. Palavras de maldição também usa. Feitiçaria, com certeza. Todo tipo de despacho é certo. Olha as ferramentas. Ferramenta tudo velha, irmão. Sabe? Elas não têm condição de fazer, de cortar. Mas elas fazem uma ferida. Só que você e eu somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos revertindo a cada dia da armadura celestial. Como é que posso eu deixar essas coisas me abater? Não estou nem me abatendo, irmão, porque eu estou desempregado. Aleluia. Se fosse outro tempo, eu ficaria triste, mas o Eterno, Yahweh, ele é maravilhoso, que tem levantado pessoas para nos auxiliar, sem que a gente fique pedindo, porque tem muito Eldim
que quando vê você pedindo ajuda a algum irmão que você está precisando, depois ele joga isso contra você na própria rede, arrebentando com a tua vida. Sabe, irmãos? Para se ter uma ideia, irmão Arlindo falou isso comigo, isso ficou no meu coração, eu guardei. Quando a gente faz parte do sistema religioso, está lá frequentando o templo nos dias de culto, lá de reunião lá, a gente, mesmo sabendo que o dízimo não é certo, a gente dizima e oferta. Mas só que às vezes a gente vê o irmão fazer um comentário da situação que não está boa, não faz questão de ajudar, não. Aquela obrigação que se tinha lá dentro do templo, aquilo era por obrigação. Mas em nós, tem que ser pelo amor. Que espírito é esse? A gente tem irmão aí passando perrengue danado. Quando a gente vê um irmão pedindo, particularmente, a gente vai ter que investigar para ver se realmente é aquilo, se alguém conhece, se identifica de onde é, para saber se a situação é aquela mesma, irmão. Porque o desemprego só aumenta. Famílias estão aí destroçadas, a esposa falando para vários maridos aí, que eles chamando ele de competente, ele um servo e ela uma serva, porque acontece, o estresse está grande. Porque tem muitos irmãos aí do sistema religioso que eles, com todo o defeito que eles têm, eles ainda ofertam uma cesta básica para quem precisa. Sabiam? Vocês sabem que vocês conhecem pessoas que são assim, de coração bom. Mas os ialdins, alguns ialdins, não sei o que está acontecendo. Se o arrebatamento acontecer agora, eu creio que vai acontecer. Se for nessa data, irmãos, nossa, vai ficar tanta gente aí arrebentada. Primeiro que o maior mandamento é o amor, irmãos. Né? A Escritura fala, ouve, Israel. Este é o maior mandamento. Yahweh é um, e além dele não existe outro. Mas após Shaula, ele ensina que o amor é principal. Que amor é esse? Irmão Elô, que eu pratico, que eu não tenho coragem de orar para o irmão? Que amor é esse, irmão Francisco? Que eu digo que tenho, que quando o irmão liga para mim, manda uma mensagem pedindo ajuda, eu não tô nem aí, eu invento mil desculpas para poder não auxiliar e nem falar com o irmão ou a irmã. Não tem amor. Mentiroso. Termos aí naturais, né? Pouca vergonha. E nós, irmãos, que temos compromisso com a palavra, devemos mudar isso. Os outros, deixa eles lá. Vamos fazer você e eu a nossa parte, no nome de Deus. Mas vamos continuar, irmãos, porque esse texto ele ainda revela lá no livro de Lucas. Vamos lá. Aleluia, livro de Lucas. Aleluia. Capítulo 9, verso 28. Que tremendo, irmãos. Se você anda com Yahshua, eu já falei isso, né? Você tira e onda. Não tem jeito. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Yahshua levou consigo Cafos, Elhana e Tiago, e subiu ao monte com um propósito de orar. Lá em Matitial ele não diz o propósito, diz subiu ao monte. Aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Macha e Elial, que apareceram em majestade ou glória, e falavam da morte de Yahshua. Olha só, aqui aqueles homens vieram trazer a mensagem para Yahshua, dizendo que seria agora o tempo do fim de Yahshua, fisicamente falando, que o sangue dele como cordeiro seria derramado. Lá no texto de Matitial ele não revela isso, né, irmãos? Mas aqui ele revela. E diz, aleluia, eis que 2 homens falavam com ele, eram Macha e Elial, que apareceram em glória, e falavam da morte de Yahshua, que ele estava para cumprir em Yahushalã. Cafos e seus companheiros estavam caindo de sono,
Mas, conservando-se acordados, viram a majestade de Yahshua. E os 2 homens que estavam com ele, quando estes começaram a se afastar, Elial e Macha começaram a se afastar, aleluia, de Yahshua, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Macha e outra para Elial. Porém, Cafos não sabia o que estava dizendo. Aí, irmãos, e um monte de gente aí fala que foi para o monte, que o anjo mandou levantar, construir. Aqui está dizendo que Pedro estava na carne, irmão, não sabia o que estava falando. Não era o Pedro que estava falando, era outra coisa. Porém, Cafos não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Yahshua estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. E aí, irmãos? O que vocês acham? A palavra aqui, ela revela que não é para ter tenda, que não é para ter templo para nós. E devemos permitir que os nossos amados irmãos permaneçam dentro dessa loucura? Vamos nos preparar para que o Ruach do Santo venha nos capacitar, para que nós possamos, aleluia, conseguir resgatar. Não vão ser todos, irmãos, vão ser alguns, mas nós temos que ir pelo Ruach do Santo, não por nós. Porque Pedro na carne, o texto diz que ele não sabia o que estava falando. Quantos tem? Sabe, irmãos? E a minha preocupação só aumenta com a igreja do Mashiach. Sabe, irmãos? Porque esse corpo, infelizmente, começou a apresentar uma coceirinha, alguns carocinhos, e cabe a nós, irmãos, estarmos disponíveis para fazer essa obra. Eu te pergunto, você está disponível? Porque você imagina a reação de Pedro agora, com toda a alegria no coração dele, mesmo sem saber o que está falando, fala: Mestre, que bom a gente está aqui, vamos fazer uma tenda para tu, para Elia e para Moisés. Aí a voz imediata, gente, aleluia, o próprio Criador interferiu, porque ele não sabia o que estava dizendo, e disse: Esse é meu filho amado, obedeçam a ele. Ele não mandou construir tenda. Imagina o Yahshua olhando para ele: gente, deixa isso quieto aí. Lá na frente, sem eu mandar, vai ter um monte que vai fazer e vai dizer que foi eu que mandei. Mas o meu dia vai chegar, aleluia. E eu vou cumprir o que o meu pai falou lá no Êxodo, que diz: não te rebele contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Sabe, irmãos? Que maravilha! Aleluia! Irmão, tem muita ovelha que está dentro do sistema religioso. Ela sabe que ela é uma ovelha, mas ela não sabe como tirar, irmãos, aquela coleira infernal que está nela. Sabe? Tem muitos irmãos, tem muitas ovelhas que estão lá dentro do sistema religioso, irmãos, que tem uma fé extraordinária, que se preocupa com os outros. Então a gente não pode chegar aí, que nem muitos estão fazendo, e querendo arrebentar com tudo, não. As lideranças, irmãos, foram expostas, aleluia. Agora, sem querer, acaba entrando no assunto.
Mas as ovelhas, irmãos, é complicado. Porque a Escritura ela vai revelar que quem dá a vida pela ovelha é o pastor. E Yahshua falou, eu sou o bom pastor. E eu dei a vida pelas ovelhas, eu dou a vida pelas ovelhas. Hoje, as ovelhas estão dando vida por esses homens que estão andando com relógio caro, carro do ano, gravata cara, irmãos, comendo carne de 4.000 reais. Só o sangue de Yahshua, e tá bonito, enquanto a ovelha comendo uma canjiquinha. E é bom, hein? Um sufoco para conseguir comprar um arroz hoje, um feijão. Hã? Fala para mim. Não, irmão Leandro, mas a gente tem que ajudar, tem que ajudar lá, porque onde a gente congrega, a gente tem que ajudar, porque tem que manter a luz, a água, o ar-condicionado. Isso é compromisso do cara que diz que quem foi o anjo que mandou ele construir. O anjo dá a condição para ele fazer aquilo ali, não tem que arrancar do couro de ninguém, não. As ovelhas estão sendo assassinadas, estão sendo estoqueadas pelo homem, porque o Eterno Yahshua não está conseguindo nada com as ovelhas por enquanto, porque esses caras estão tomando a frente dele, estão usando a palavra dele, profetizando em nome dele, enquanto ele não está falando nada. E aí que maravilha! Eterno Yahshua é tão bom, que ele não vai usar o pequenininho aqui, Leandro, para chamar a atenção dessa turma aí. O Eterno Yahshua não vai usar você, Francisco, para fazer isso agora. E nem você, irmã Elô. Irmão João Fernando, tu também não vai ser usado para chamar a atenção deles, não. O Eterno vai tirar a máscara deles na frente de todo o povo. Oh, aleluia. Assim como foi feito com Acã. Vocês lembram o que aconteceu com Acã? O Eterno mandou ir lá fazer o trabalho lá em frente à muralha de Jericó durante 7 dias, marchar lá que o negócio ia cair. O que foi feito? Yahshua, Josué, cumpriu o que Yahweh falou para ele. Quando eles invadiram a cidade e cumpriram o que o Eterno falou, Acã cresceu o olho no despojo, que não era para pegar nada. E ali, Acã e seus filhos levaram aquilo ali, era amaldiçoado, que o Eterno não queria, levou para lá, esconderam no meio do arraial. E as coisas começaram a dar ruim para o povo, e ninguém sabia. Olha que interessante, Josué e Yahshua, ele tinha intimidade com o Eterno. Mas estava ruim porque Josué falou, não, vamos fazer assim, o que vocês acham? Não, vamos fazer assim, estava pedindo o conselho do homem. E ali, Yahshua foi, o Eterno Yahweh foi e deixou ele quietinho. Ficou na dele, vamos vai, Josué. Já que é assim que você quer fazer, deixa. As coisas começaram a dar ruim, com perder peleja, o negócio agarrar, até que Josué se lembrou. Não, vou falar com o Yahweh, foi ele que me chamou, foi ele que mandou Moisés me levantar. O que está acontecendo de errado? Onde que eu falhei? Foi lá, se humilhou na presença de Yahweh e falou, Yahweh meu, o que eu estou fazendo de errado? Fala comigo. Estou usando as minhas palavras, tá, irmão? Meus irmãos. Aí o Eterno se revela para ele e diz, ué, Josué, tem um traidor no meio de vocês aí, filho. Tem um Zé Ruela aí, vai lá. Desenrola isso daí, mas quem é que eu não sei? Não esquenta a cabeça. De manhã cedo você vai reunir toda a congregação em frente ao tabernáculo. Aleluia. Que eu vou te mostrar quem é. Aleluia. É verdade, irmã Elô. Mas pega a visão. Quando o Eterno Yahweh falou em frente ao tabernáculo, ele está falando em frente de Yahshua. Porque o texto fala que o mensageiro vai na frente dele. E ele ordenou para que se reunisse na frente do tabernáculo. E Yahshua. Ótimo. Josué orou, foi ouvido, preparou tudo, chamou os líderes das tribos e falou, ó, todo o povo amanhã de frente ao tabernáculo, tem um traidor entre nós. Avisaram Acã, amanhã reunião cedo. 5 horas da manhã, todo mundo de frente ao tabernáculo, tem um traidor entre a gente. O cara, imagina. Você pega o texto, você vai ver que Acã ficou preocupado. O texto vai dizer que ele não sabia o que fazer. Mas ele estava lá, ele foi lá. Porque ele também fazia parte de liderança, irmãos, da tribo. E ali, ele mesmo pergunta, Josué, por que o povo está reunido aqui? Quem é o traidor? A resposta, aleluia, louvado seja o Todo-Poderoso. É você, Acã.
o traidor? Irmãos, a máscara vai cair perante todos. Não se preocupemos com essas coisas. Irmãos amados, vocês que vão ouvir, essa menina foi usada aí, participando de um reality, né? Eu não sei qual era a intenção dela, se é ganhar dinheiro, eu não tô nem aí para isso, eu não vou aqui questionar isso mesmo, porque não é da minha alçada, né? Mas o Eterno, aleluia, ele foi lá, usou aquela menina para expor o que ele já tinha falado, como eu falei no livro de Amós, capítulo 5, a partir do versículo 21, tá lá, o Eterno já tinha revelado. Só que nós, pequenininhos, irmãos, que não temos visualização, que não temos muita visibilidade, holofote virado para nós, ninguém vai ouvir a gente. Nessa proporção não, vocês vão ouvir, vocês vão buscar o entendimento, vocês vão orar, vocês vão fazer abstinência de alimento para poder chegar ao entendimento, desenvolvimento espiritual, sabe, irmãos? Mas essa turma que está aí não está. E olha que interessante, assim como Acã se levantou contra Moisés, perguntando quem era o traidor, e ficou preocupado com tudo que tinha sido exposto, segundo foi passado, esses homens agora também estão preocupados, querendo arrebentar com a menina, né? Falando algumas coisas esquisitas, usando a própria escritura para se valer daquilo que eles estão falando. Irmão, o sistema religioso já era. Aleluia. Exatamente isso. Eu e vocês, amado, irmão Roberto Flávio, irmão Robertão, com todo respeito, nós talvez não tenhamos o alcance e nem vamos fazer o estrago que essa menina fez, porque ela, daquela forma ali, o Eterno usou. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas de uma coisa eu sei, o externo caro vai começar a ficar ruim de comprar, irmãos. Vai! Aquela gravata de, né, 5, 6 mil, ih, vai ficar ruim de comprar, irmão. Aquele sapato mocassim, né, 4 mil e pouco, 5 mil, vai ficar ruim de comprar. Carrão com motorista, segurança armado, vai ficar ruim de bancar, irmão. Porque eu creio que através disso, algumas pessoas do sistema religioso vão ver o irmão Roberto, vão ver o irmão Arlindo, vão ver outros irmãos, até mesmo o irmão Romilson, que foi usado para nos revelar o nome, e vão prestar atenção melhor no que ele está dizendo sobre o sistema religioso, sobre a grande prostituta, que ninguém quer prestar atenção. Sabe, irmãos? Aí é mole. Porque para ser como esses homens têm, que as ovelhas morrem por causa deles, porque eles estão matando as ovelhas de Alcha, e eles estão lá nos seus palácios, porque esses homens moram em mansão. E os irmãos Yaldin estão postando, olha só o que ela está falando na boca dela, irmão, não é para se espantar. Você e eu já sabemos disso. Já nos foi revelado a verdade. Temos que viver essa verdade agora que nos foi revelada. Porque quando acontecer da noiva subir ao encontro do noivo, estejamos nós preparados para ser essa noiva. Que Yalcha não volta, quem vai somos nós. E como é que faz, irmãos? Os irmãos estão dando muito vazão, publicidade, porque Ial está trabalhando no meio das denominações, está derrubando uma por uma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, irmãos? Ele está sumido ultimamente, eu não tenho visto. Ele começou também falando a respeito do nome de Yalcha, mas eu não sei o que houve, que ele parou, né? O irmão Cabo Daciolo. Irmãos, aquele homem, ele foi no meio dos Gideões, participando de um evento lá, e ele desafiou ao líder, o presidente da casa, vamos dizer assim, o sumo sacerdote lá, para pegar todo o dízimo que eles receberam e as ofertas e ver quem precisava ali para fazer. Eles se negaram, irmão. Daquele dia em diante ele foi e falou o quão grande a mão de Ial ia pesar. Ele não falou desse jeito, porque ele é do sistema religioso ainda, ele está, acho que no meio, né? Não sei como vai a vida dele, não sei o que aconteceu, mas
Ele profetizou contra os Gideões e Gideões caiu, irmãos. Ele foi usado. De uma coisa eu tenho absoluta certeza dentro do meu coração, e Yahweh opera lá dentro. Tá, irmãos? É terrível para alguns Yahudim, às vezes, passar por um crente, e aquele crente, com toda a simplicidade, tem mais temor à palavra do que alguns Yahudins que a gente está vendo aí. E essa menina foi uma voz, foi usada pelo Eterno com alta voz, para que o povo desperte. Irmãos, a repercussão que está tendo é algo extraordinário. Não é excessivo não, irmãos. E vai piorar. Eu fico muito feliz que o Eterno está fazendo essas loucuras. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso pastor, Yahusha, ele já fez o resgate da gente. Mas lá dentro tem também quem precisa ser resgatado. E alguns de nós não está querendo fazer esse resgate. É verdade isso, irmãos. Eu não estou aqui de demagogia nem hipocrisia. Porque eu mesmo, irmão, eu me sinto mal colocar o pé dentro de uma denominação. Eu sinto mal. Sabe, irmãos, eu me sinto angustiado, eu me sinto triste, eu não sei o sentimento que me dá. Mas mediante esta palavra que foi revelada hoje para nós, e o entendimento que o Eterno revelou no meu coração, que Moisés saiu do Egito fugido, mas teve que voltar para lá para resgatar o povo, irmãos, vai ter que acontecer comigo e com você. Não sei se dentro da denominação, mas em algum lugar onde esse povo vão estar reunido, a gente vai ter que ir lá, irmãos. Não para participar do que ele participa, porque Yahusha, ele entrava sim lá no templo, mas não na parte interna, ele ficava no pátio. O que ele operou foi no pátio, ele não chegava lá dentro não. Dentro do templo ele só entrou quando ele foi sacrificado. Aleluia. Durante os 7 dias ele entrou lá dentro, ele bateu de frente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque como Caifás e Anás, eles não andavam do lado de fora do templo, ele perguntou quem era o Messias e como é que ele era, para Judas, o traidor, Iscariote. E ele falou, aquele que eu beijar, vocês vão saber quem é. Eles não conheciam Yahusha. E Yahusha não entrou lá dentro do templo, quebrando tudo, rebentando com tudo, não, irmão. Foi no pátio. Ele não quebrou, não. Eu não acredito que ele quebrou em nada, mas que ele falou, raça de víbora, vocês vão se arrebentar com isso aí lá na frente, fazendo desse lugar aqui, que foi consagrado pro meu pai, de comércio, vocês vão. Isso eu acredito. Agora, que ele quebrou, que ele chicoteou alguém, não, porque nele estava o espírito de mansidão, temperança, domínio próprio. Nele estava o amor. Ele não fez isso, eu creio. Porque se ele fez isso, ele pecou. Não podia mais ser o nosso cordeiro, não. No meu entendimento, tá, irmãos? É meu entendimento meu. Eu creio assim. Não estou dizendo que é isso, não. Eu creio assim, tá? Mas, como a gente vai sempre lendo e aprendendo, as coisas vão, o pensamento ele vai mudando, tá, irmãos? Porque estão fazendo muito barulho. Aí hoje eu vi um outro vídeo de uma outra jovem que não teve a mesma repercussão que essa, mas ela também arrebentou com o sistema religioso. Logo, logo vai estar aí. Escuta o que eu estou dizendo. E a minha alegria é muito grande, irmãos. Porque Yahusha, ele não se revelou só para nós, Yaldim, não. Ele está falando, então, vocês estão achando que é eu que estou aí fazendo o que vocês fazem, né? Os milagres estão fazendo que sou eu. Eu vou mostrar quando é eu. Quando sou eu vou contra aquilo que vocês fazem que eu não gosto. Olha aí, ó. Não sei se a menina foi usada pelo Eterno assim de forma, irmãos, de entendimento, de conhecer nome naquele momento, nada disso, porque o Ruach do Santo também revela o nome para quem é dele. Isso eu creio. Tanto é que para entregar a profecia para mim, se não for nesse nome, eu não escuto nada. Tem que ser nesse nome para me ouvir e analisar se é do Eterno. Do contrário, se vier Zeus falou, e pode parar. O Eterno, para falar comigo, ele sabe que ele tem que usar o nome dele, porque as minhas orações na minha intimidade é assim. Sabe, irmão? E olha que interessante. Tá aí. Como eu e você não somos midiáticos, a jovem ganhou as palavras que saíram da boca dela, porque aquilo não é um hino, tá, irmãos? Aquilo é uma canção. Hino é adoração. Ela não estava adorando, ela estava dando um grito de socorro. Eu creio que o próprio Yahusha usou a boca dela para dar um grito para o pessoal ouvir.
E nós vamos ver a repercussão aí. Vocês não vão me ver compartilhar coisa dela não, irmãos. Vídeo dela, esse vídeo, principalmente essa música, não. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não fui chamado para isso aí, não. Eu compartilho coisas de Yau e Yaucha, tá? Mensagens, louvores de Yau e Yaucha, isso aí eu participo. Compartilho. Pregações, né? Como o irmão Arlindo, o irmão Roberto, né? E outros irmãos que estão aí. Eu escuto, vejo que tem direção, discernimento, aí eu compartilho. Do contrário, não entro. Sabe por quê, irmãos? Para não causar confusão. E tem muita gente causando confusão por causa das mensagens que tem passado aí, das compartilhadas, essas coisas. Mas vamos orar pela vida dessa jovem. Porque os denominacionalistas, os líderes, os fariseus e líderes, agora vão fazer de tudo para destruir essa menina. Alguns entendem, né? Tem um irmão aí que ele é um líder também, ele é muito amoroso, moreno, tatuado, não sei o nome dele, e ele tem cuidado, falou muito bem a respeito da jovem, que o que ela falou, ela tá certa no que saiu da boca dela, porque ela não fez uma denúncia sobre o sistema religioso, não foi despertar sobre o sistema religioso, foi para a vida cotidiana, coisas que acontecem que ninguém escuta, que ninguém vê. Então, irmão, vamos orar e continuar orando para que o Eterno continue levantando pessoas assim. Irmãos, eu tenho aqui agora uma notícia muito boa para dar. Conversei com a irmã Vera que está conosco. Né, irmã Vera? Shalom, boa noite. E eu fico muito feliz, aleluia, pelo que a notícia que eu tive essa semana, irmãos, que a irmã Vera, a filha dela já melhorou, está se recuperando muito bem. Graças a Yau Todo-Poderoso, por intermédio de Yau, operou o milagre. As nossas orações foram ouvidas, né? Porque nós fizemos junto. E Yau entrou com providência. E a filha dela está se recuperando muito bem. Tá? Vamos continuar orando para que quando alguém precisar, e nos preparando também, para quando alguém precisar, irmãos, a gente, na unidade do Ruach Kadosh, a gente orar e acontecer, sabe, irmãos? Eu creio que em breve a irmã vai estar compartilhando esse testemunho aí conosco, no nome de Yaucha, tá? A recuperação total dela, já em casa, eu creio, tá? E grandes coisas vão acontecer, irmão, porque a palavra, ela é linda, ela se cumpre, porque, irmãos, são 33 mil versículos e 8 mil promessas, tem que cumprir promessa na minha vida, aleluia, tem que cumprir promessa na tua vida, irmã Elô. Irmão Roberto Flávio, tem que cumprir, aleluia, promessa na tua vida. Porque são 8 mil promessas para cada um de nós tomar posse dela. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Em saber que o Eterno, o Altíssimo Yau, ele entrou com providência para resgatar, para tratar, restaurar uma vida, irmãos, é maravilhoso. Isso mostra o amor que Yau tem conosco. Sempre falo aqui, né, o irmão Francisco, esse é o maior testemunho que eu posso dar hoje, irmãos, é o irmão Francisco. Cada dia, irmãos, o homem se fortalecendo mais na fé, cada dia o homem se alimentando, a cada dia, aleluia, o homem se interessando pela Escritura. Irmãos, eu fico muito alegre, que às vezes eu estou aqui em casa, aqui quieto, né, às vezes assistindo um pouco de TV, ou então aqui na sala com minha esposa aqui, eu fico muito alegre quando o irmão Francisco, irmão, e aquele versículo, aquele capítulo, tem um texto que diz assim, ele vai e manda o texto, irmão, que coisa linda. E a gente vai lá, faz a chamada de vídeo, e a gente lê, a gente interpreta, a gente estuda junto. Como é bom, irmão, se a gente pudesse fazer isso com frequência, todos nós, tá acionando um ao outro, para estar estudando a Escritura, esclarecendo algo que a gente tem uma compreensão, mas quer ver se a gente está realmente ligado, irmãos, é lindo as experiências que eu tenho passado com o irmão Francisco. E essa experiência da melhora da filha da irmã Vera é algo que complementou essa alegria no meu coração. Sabe, irmãos? Porque eu fico muito feliz. Como seria bom fazer aquela live, né, irmão, de estudo, todo mundo assim, com a escritura na mão, já que a gente não pode estar junto. Queria fazer isso lá pelo YouTube, mas para mim não dá porque eu tem que ter pelo menos 50 inscritos e eu não tenho. Mas um dia, irmão, se for vontade do Eterno, a gente vai conseguir, no nome de Yaucha. Sabe, irmãos? Mas não esqueçam de uma coisa. O mensageiro de Yau,
Ele tem que ir na tua frente e ele vai. Vou compartilhar algo lindo com vocês aqui agora. Enquanto você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, para ir fazer as suas compras, ou para ir fazer o que você quiser, se você busca viver, se esforça para viver a Escritura na tua vida, Yahushua ele vai juntinho com você, protegendo você do sol. Aleluia. Que maravilha. Ah, irmãos, como é tremendo saber que o Eterno tem cuidado de cada um de nós dessa forma. Muitas das vezes você está na chuva, irmãos, e você não está entendendo nem o porquê que você está na chuva. Muitas das vezes você tem que se molhar para entender que você tem que ser lavado todo santo dia, para entender que o Espírito do Santo, que o Ruach Kadosh derramado sobre toda a carne, manifesta na sua vida, em você, meu amado irmão, minha querida irmã, ele tem que trabalhar de forma extraordinária, porque é dessa forma que você vai ser visto. Você não tem que ser visto como uma pessoa maravilhosa que ajuda todo mundo, não, irmão, você tem que ser visto, aleluia, como servo do Altíssimo. Não espere em momento nenhum, oh que maravilha, você ser amado por ninguém. Você tem que ser odiado. Eu falo isso frequentemente, né, irmãos? Mas tem que ser. Porque você carrega hoje um nome que está acima de todo nome dentro de você. Faz parte do seu DNA. Você assumiu essa identidade de servo. É Yahushua que coordena o teu espaço. É Yahushua que desperta você, aleluia, pela madrugada para orar por mim, irmão Leandro, pequenininho. É Yahushua que te desperta para levantar uma oferta, aleluia, para o irmão Francisco. É Yahushua que te incomoda para que você liga, aleluia, para a irmã Vera e pergunta como é que você está. Oh, que maravilha, irmão. Se não for desse jeito, a gente não faz nada. Perdoa a sinceridade do meu coração, mas se depender de mim, Leandro puro, irmãos, eu nem aqui estaria nesse momento. Mas eu não sou mais dono da minha vida, aleluia. Oh, irmãos, eu pertenço a Yahushua. E se eu for aprovado por Yahushua, você vai ser completa a obra na minha vida, irmãos. Eu vou estar com Yahushua lá na eternidade um dia. É o objetivo de um servo. Sabe, irmãos, a gente tem que ser aprovado, mas para ser aprovado, irmão, tem que ser provado primeiro. Tem um monte de gente aí que não foi provado, derramaram óleo na cabeça, pegaram um título, botaram num papel, tiraram fotinha. Missionário, pastor, evangelista, isso aí não tem nada, isso é lixo. Aleluia. O que vai valer, irmãos, é a sua prática de vida na presença de Yahushua diária. Você pode ser brabo, você pode falar alto, isso aí não tem problema. O Eterno criou você dessa forma, mas é na presença dele. Irmãos, então guardem esta palavra. Eis que envio diante de vocês o meu mensageiro, para que te guarde pelo caminho. Eu não sei qual é o caminho que você anda, eu não sei qual é o caminho que está preparado para você, no nome de Yahushua, mas uma coisa eu sei, aleluia, cada vez que você sair por esse caminho, o mensageiro de Yahushua, ele está contigo, aleluia. Oh. A palavra garante, ela dá essa é uma palavra, é uma promessa, é uma garantia que você não anda sozinho em lugar nenhum. Muitas das vezes, irmãos, eu e você ficamos assim preocupados de estar no meio dos Ialdinhos em determinados lugares. Isso eu falo por mim, sabe, irmãos? Mas hoje eu entendi que não é para eu ficar preocupado se eu tiver que ir. Yahushua que me leve. Aleluia. Se eu tiver que ir, que o Espírito de Yahushua, por intermédio de Yahushua, me conduza. Porque de mim mesmo eu não vou a canto nenhum. Oh, aleluia. Mas a vontade do Eterno Yahushua, ela é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, tem que se cumprir na minha e na sua vida.
Envio o meu mensageiro diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Qual lugar que Yahweh tem preparado para você? Aleluia. Que lugar é esse que Yahweh está preparando para você? Porque enquanto Yahweh prepara este lugar para você, você tem que se preparar para estar nesse lugar. Oh, aleluia. Você não chega num lugar despreparado. Você não chega num lugar se você não conhecer. E quem conhece este caminho, aleluia, o mensageiro de Yahweh, ele sabe aonde você tem que ir e o que você tem que fazer, para que depois ele possa te conduzir para a nova Yahushalom. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Não te preocupa com nada. Não te preocupa, aleluia, com o inimigo de nossas almas. Não se preocupa com o roubador. Não se preocupa com o caluniador. Não se preocupa com o mentiroso. Não se preocupa com o feiticeiro. Não se preocupa, aleluia, com aquele que está tentando cavar tua sepultura. Não se preocupa. Porque desses o mensageiro dará conta. Oh, aleluia, louvado seja Yahweh Todo-Poderoso. O irmão colocou aí, irmão Roberto, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Que palavra poderosa. E eu quero encerrar com esta palavra, irmãos. As armas do inimigo já estão postas na mesa, já sabemos quais ele usa. E é tão velha, aleluia, que é enferrujada. Pode até dar teto. Mas para cada uma delas, o eterno Yahweh me deu uma proteção. Te deu uma proteção. E aqui tem uma garantia. Que se você ouvir diligentemente a voz e fizer tudo o que Yahweh disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu mensageiro irá diante de você. Ah, que maravilha. Irmãos, tem motivo para estar mais alegre? Tem? Hã? Se de repente tem alguém aí, aleluia, fazendo alguma coisa contra você, colocando teu nome na boca do sapo, amarrando numa fita vermelha, botando dentro do cemitério, irmão, não vai prevalecer. Minha irmã, não vai prevalecer. Porque Yahshua está contigo. Que maravilha! Irmão, se tem alguém numa esquina tramando a tua morte, tá? Preparando você para te jogar na sepultura, guarda uma coisa no teu coração, não tenha medo, porque Yahshua está contigo. Esse é o mensageiro de Yahweh. Ninguém pode ir contra ele nessa terra, irmão. Nem os anjos. Que dirá o homem? Satanás, lá no deserto já foi derrotado, aleluia. Declara uma coisa na sua vida hoje. Declara assim, ó. Eu creio com toda a força do meu coração que Yahweh é comigo e que Yahshua tem me guardado até hoje. Portanto, Satanás, na minha vida tu não tem autoridade. É só declarar, irmão. Porque Yahweh é a minha fortaleza, o meu refúgio, em quem eu confio. E segundo a Escritura, nenhuma arma forjada contra mim prevalece. Porque Yahshua está comigo. Declara isso crendo, irmão, com fé, minha irmã. Declara. Não fica temeroso, não titubia, não tenha dúvida. Seja firme. Mantenha-se de pé, a cabeça erguida. Só inclina a tua cabeça perante Yahweh. Só preste reverência a Yahshua, o nosso Rei, Salvador, amado irmão. O meu mensageiro irá diante de ti e te levará ao lugar que eu separei para você.
Aqui, irmãos, já está declarado os nossos inimigos ímpios. Os ímpios, irmãos, já está declarado aqui. Os amorreu, os heteu, os ferizeu, os cananeu, os eveu e os jebuseu. Olha o que o Eterno fala: eu os destruirei. O Eterno fala que vai destruir. Aleluia. Fica firme. Eu sei que a sua luta é grande, assim como a minha e as dos demais irmãos, os que são servos de verdade. Não aqueles que acham que só porque conhece o nome que já tá bom, não. Estou falando aqueles que têm buscado uma vida de santidade, com muita luta, muito sacrifício. Sacrifício, irmãos, não é o sacrifício do madeiro que eu me refiro, não. Sabe? É em lutar todo santo dia para não fazer hoje o que fez ontem. Sabe, irmão? Estão lutando muito. Eu sei que é. Irmã Erlô, o que eu vou falar aqui agora, talvez a irmã pode dar testemunho disso lá na frente. Mas as tuas lágrimas, irmão, estão sendo recolhidas por esse mensageiro. Os teus que se levantam contra você, fica tranquila que Yahweh vai tratar. Só não se desespera. Deixa eles, tá? Yahweh é contigo. Yahweh entrou na briga. E quando ouvir, você tá ficando maluca, só sabe falar essas coisas, relaxa o teu coração. Porque cada vez que a irmã levantou pela madrugada para aleluia, para chorar, perguntando a Yahweh, oh, aleluia, por que isso está acontecendo? Por que eles não te escutam? Aleluia, fica tranquila. Porque cada lágrima dessa derramada pelos seus entes queridos não foi em vão. Mas só vai te ouvir aquele que ao chamar. Os que ao chamar vão continuar contra você. Então se prepara. Tá, irmãos? Não é profecia, que eu não sou profeta, irmãos. Aleluia. Mas Yahshua nos deu dons. E Yahweh nos deu dom para que Yahshua nos use por intermédio desse dom. Não é o meu dom de profetizar, mas uma coisa eu sei, que Yahshua vai fazer. Então, irmãos, que o Eterno continua trabalhando na vida de cada um de vocês. Vão acontecer coisas extraordinárias, irmão, na vida de vocês. E o desejo do meu coração é que a cada live, assim hoje a irmã Vera já colocou aí que, aleluia, no momento da oração, a saúde da filha dela foi restaurada lá. Ela começou a se recuperar. O desejo do meu coração, do irmão Leandro, e cada um dos irmãos que estiverem trabalhando, aleluia, para o reino de verdade, que os irmãos possam contar seus testemunhos. Porque aqueles que vão ver depois, que são ímpios ou do sistema religioso, vão ter que entender. Porque Yahshua, quando andava no meio do povo fazendo aqueles milagres, todo o povo juntou para receber o milagre. Mas depois, quando ele foi crucificado, eles o rejeitaram. Os líderes religiosos, os fariseus, tramaram a morte dele. Terceirizaram o serviço, usaram Roma para fazer. Mas eu e você somos chamados para uma grande obra. Como na live passada, Neemias, vamos fazer como ele. Botar a mão, pegar a ferramenta, uma arma na mão e a ferramenta para erguer a muralha do outro. E vamos nos unir, cada um de nós, a cada dia em oração, para que nós possamos vencermos. Que a Escritura já nos revela que em Yahshua nós somos mais do que vencedores, não é? Mas muitas das vezes a nossa atitude é de perdedor. Temos que parar com isso. Essa mente de cativeiro tem que sair de nós no nome de Yahshua. Porque eu quero o reino. O meu sonho é o reino. O meu sonho de irmão Leandro, que hoje não tem muita coisa para oferecer a ninguém. Mas eu ainda posso orar por alguém. Eu ainda posso levar, aleluia,
uma palavra para alguém. Eu ainda posso sentar numa cadeira e ouvir, aleluia, a dor e o desespero que aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, aquela mulher está passando, aquela irmã está passando, eu posso ouvir. E Yahshua para operar milagre, não estou dizendo que eu sou Yahshua não, irmão, não entenda errado, mas Yahshua para operar milagre, ele tinha que saber a necessidade de cada um. O cego que gritou lá por Yahshua, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. O outro disse: se tu quiseres que eu seja curado, eu serei. Eu quero. Eu não sei o que te faz se aproximar de Yahshua hoje. Oh, aleluia, louvado seja Yahweh. Oh, aleluia, aleluia, que maravilha, irmãos. Mas o que me faz permanecer na presença de Yahweh é a promessa de um dia estar com Ele, coisa que eu não pude fazer como aquele povo fez. O que me faz permanecer na presença de Yahweh é saber que Ele está cuidando de mim, da minha família, mesmo sem eu conseguir um trabalho em canto nenhum. É saber que Ele ama a minha esposa, os meus filhos, e ama a mim da mesma forma. E Ele não mudou em nada. Como Ele amou os discípulos, como Ele amou aquele povo que Ele cuidou, e olhou nos olhos de cada um quando Ele foi passando para ser morto, olhou nos olhos de cada um. Esse amor que só cresceu desde o dia que Ele orou, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade, porque Ele não queria morrer, mas Ele tinha que obedecer para se cumprir a palavra de Yahweh nessa terra. É isso, irmãos, que me mantém aqui. Não é fácil, não vai ser fácil. Mas se precisar da oração desse humilde irmão Leandro, se não quiser falar aqui para que todos vejam, vai lá, manda uma mensagem. Minha esposa Emanuela, a administradora, junto comigo, no grupo criado por nós, para a honra e benevolência de Yahweh Todo-Poderoso. Pode falar com ela, ela é mulher. Sabe, irmãos? E assim nós vamos marchando, irmãos, marchando sempre à frente. Irmãos, vamos orar no nome de Yahshua. Irmãos, eu estou tão alegre. Que presença maravilhosa, eu estou tão feliz, irmãos. Em meio a tudo isso que está acontecendo, o sistema religioso caindo, as máscaras caindo, os ialdins sendo peneirados, se revelando, né? Os irmãos do grupo deixando tudo, qualquer um postar qualquer coisa, não estão vigiando, a confusão tremenda, mas ainda assim eu estou alegre, irmão. Porque Yahshua está diante de mim, está me conduzindo. Então vamos orar no nome de Yahshua em agradecimento, tá, irmãos? Por esse momento maravilhoso, por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. E agradecer aqui, irmãos, pela filha da irmã Vera, que é uma bênção, pelo que ela recebeu, pelo que ela alcançou. No nome de Yahshua Mashiach, vamos orar. Pai, Yahweh Todo-Poderoso, no nome de Yahshua eu entro na Tua presença mais uma vez, ó Pai, para te agradecer. Pai querido, por esse momento maravilhoso, pela Tua presença manifesta, Pai querido, em nosso meio. Pai querido, mas acima de tudo, pela vida de cada um, Pai querido, que esteve conosco, e aqueles que vão, Pai querido, no nome de Yahshua, receber essa mensagem. Pai querido, quero colocar perante o Teu altar, no nome de Yahshua Mashiach, Pai querido, a irmã Vera, Pai querido, que agradeceu, porque nos juntamos, ó Pai querido, num só clamor, para que a filha dela fosse alcançada por Ti e a saúde restaurada. Muito obrigado. E te peço, continua honrando a Tua filha, Pai querido, cada dia mais. Pai querido, também a irmã Elô toma nas Tuas mãos. Pai querido, sustenta ela como uma forte e poderosa. Pai querido, assim como Tu já nos anunciaste, cada lágrima derramada, que o Teu mensageiro recolha, continue recolhendo, Pai, e que Tu possa, no nome de Yahshua, dar vitória para sua filha, naquilo que ela mais tem pedido, Pai. Pai querido, no nome de Yahshua, não nos deixe desamparado, não nos deixe, Pai querido, sozinho em nenhum momento, porque, Pai, foi ordenado ao Teu povo naquele tempo, Pai querido, para obedecer, Pai querido, ao Teu mensageiro. Pai querido, que eles obedecendo o Teu mensageiro, ele iria diante do Teu povo,
Oh, aleluia. E receberiam, aleluia, de ti, Pai querido, coisas maravilhosas. Pai querido, como aqueles que se levantam contra, tu mesmo cuidaria deles. Pai querido, muito obrigado, mas eu também te peço. Nos ensina a cada dia a te ouvir, a prestar mais atenção, Pai querido, em tuas palavras. A permanecer, Pai querido, mais ainda em tua presença, Pai, para que possamos suportar a cada dia as investidas do inimigo. Pai querido, pois já declaramos hoje, aleluia, que o inimigo não tem poder contra a nossa vida. O inimigo, Pai querido, pode preparar qualquer tipo de armadilha, pois não vai prevalecer, porque a garantia da tua palavra é que tu tens estado conosco e nós cremos, aleluia. Por isso eu te peço, ó Pai, nos fortaleça, nos dê, Pai querido, a tua autoridade santa para que nós possamos, aleluia, ir contra aqueles que se levantam, Pai querido, e prevalecer. Pai, porque tu verdadeiramente está conosco. Que sejamos uma ferramenta usada, Pai, para resgatar aqueles que estão dentro do sistema, Pai querido, mas também aqueles que estão cativos no mundo. Assim como tu resgatou Francisco, nosso amado irmão, Pai querido, que tem lutado a cada dia na tua presença. Pai querido, eu te peço a cada um que esteve conosco, cuida de cada um de nós, Pai. Visita a casa de cada um, a parentela. Pai querido, aquele que tem chorado, pranteado, Pai querido, porque tem se sentido sozinho, por causa do teu nome, visita e conforta, no nome de Yahshua. Não deixa se sentir desamparado. Dê acesso, Pai querido, a este irmão, a esta irmã, a este pequenino. Pai querido, a tua igreja santa, para que eles possam, Pai querido, mesmo à distância, estar em comunhão, para que nós possamos estar em comunhão no nome de Yahshua. É isso, Pai, que eu te peço, entrego a Ti, no nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Oh, aleluia. Irmãos, me sinto muito honrado. Muito obrigado a cada um de vocês, irmã Vera, irmã Elô, sabe? Irmão João Fernando, com certeza, estaremos orando. Em nome de Yahshua, grandes coisas vão acontecer. Mas também, irmãos, muitas coisas perigosas têm que acontecer para que a plenitude, o poder de Yahweh Todo-Poderoso se manifeste em nossa vida. Por isso, eu agradeço a cada um de vocês, irmão Francisco. Tá? Teve uma irmã que apareceu aqui agora há pouco, foi a primeira vez dela, no nome de Yahshua Mashiach. Tá? É a irmã Eva. Que o Eterno Yahweh te abençoe, irmã, poderosamente. Que Ele possa conceder a ti, no nome de Yahshua, os desejos do vosso coração, que possa se realizar. Tá? No nome de Yahshua. Eu peço aos irmãos que continuem orando um pelos outros, no nome de Yahshua Mashiach. Porque, irmãos, juntos somos mais fortes. Esse juntos, irmãos, é na unidade do Espírito. Unidade. Somos um em Yahshua. Tá, irmãos? Fiquem na benevolência, na shalom do Eterno. E vamos estar orando no nome de Yahshua. Irmã Elô, cada dia a gente vai estar entrando num propósito de oração. Vou conversar com a minha esposa aqui, porque as coisas vão apertar um pouquinho para ti. Mas é Yahweh trabalhando. No nome de Yahshua, suporta, fica firme. Você vai dar testemunho. No nome de Yahshua Mashiach. Irmão Francisco, shalom, guerreiro. Que o Eterno Yahweh abençoe. No nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, meu amado? Irmã Lourdes, que o Eterno te abençoe poderosamente. Muito obrigado. Fica aí na paz do Altíssimo. Até a próxima. No próximo sábado, irmãos, no nome de Yahshua, eu vou estar confirmando, mas talvez eu tenha que mudar o horário, tá? Talvez seja um pouquinho mais tarde. Mas no nome de Yahshua, vai dar tudo certo. Nós vamos estar juntos aí. Para a honra e benevolência de Yahweh Todo-Poderoso. Shalom.